que esperar de uma mãe doce, gentil, amável, bem-sucedida e inteligente que acaba de perder o marido? O que esperar de uma mulher que aparentemente tinha tudo, aos olhos dos outros tinha a vida perfeita? Bom, eu vou dizer o que a gente não espera de uma pessoa assim. A gente não espera que ela escreva um livro ganhando em cima das dores dos filhos. A gente não espera que ela troque a apólice, botando ela como beneficiária de todos os bens do marido. E também, claro, a gente não espera que ela seja a principal suspeita da morte dele. Mas, só um pouquinho. Será que ela tem mesmo culpa de tudo isso? Será que ela fez realmente tudo isso? É o que eu vou te contar no caso de hoje. Corey Darden nasceu em 1º de abril de 1990. Seus pais, Alicia e Ronald Darden. Não se sabe muito da infância e da família dela, apenas que ela e os irmãos foram criados pela mãe. Corey trabalhava numa loja chamada Home Depot, de caixa, e foi lá onde ela conheceu o seu futuro marido, Eric. Fez administração de saúde na Universidade Weber University, depois fez de recursos humanos pela Utah University. Eric Richens nasceu em 13 de maio de 1982. Seus pais, Jean e Linda. Ele era o mais velho da família, tendo mais 2 irmãs, Kate e Andy. Família muito conhecida na cidade, né? Depois de fazer uma viagem missionária por 2 anos na cidade do México, ele volta e ele entra para a faculdade de Utah, fazendo bacharel de estudos internacionais. Logo após isso, Eric e seu amigo Cody, eles resolvem abrir uma loja do zero de alvenaria. Como eu disse, Eric e Cody, eles se conheceram numa loja, né? Ela era caixa lá e tal. Logo, eles começaram a namorar e logo em seguida eles noivaram. Eles noivaram se casando em 2013. Uma curiosidade que eu não falei é que no dia do casamento, a mãe do Eric fez um acordo pré-nupcial. E ela fez isso por quê? Porque ele já tinha sido casado uma vez e deu muita complicação na hora do divórcio. Então ela não queria que isso acontecesse de novo. Então era mais uma forma de precaução. Basicamente o contrato era assim: se eles se divorciassem, Cody não teria acesso ao dinheiro de Eric e vice-versa. Mas se um deles viesse aí a 7 palmos do chão, ou seja, se Eric morresse, Cody teria direito ao dinheiro dele e se ela morresse, ele teria direito ao dinheiro dela. Depois do casamento, parecia que era um conto de fadas. Aos olhos dos outros, todo mundo via e achava o casal feliz, perfeito, Disney, né? Cody, então, abriu a sua própria loja de imobiliária, ela era corretora, e o casal possuía várias propriedades. O negócio era o seguinte: eles compravam uma casa muito abaixo do preço, reformavam e revendiam num valor muito acima. O casal da Disney foi casado por 9 anos e ao longo desses anos eles tiveram 3 filhos, que eu não vou falar aqui, mas se quiserem procura aí, tem o nome deles na internet. Eles tinham 9, 7 e 5 anos. Eric era considerado um excelente pai, um excelente marido, era amoroso, doce, atencioso com a família e principalmente com os filhos. Mas aparentemente o casal não era tão feliz assim quanto todo mundo achava. Em 2020, Eric percebeu que a esposa dele estava tendo um comportamento meio estranho, meio suspeito. Ainda em 2020, eles fizeram uma viagem para a Grécia. E nessa viagem, uma noite, Eric ligou para uma de suas irmãs, a Amy, e disse que depois que a Cody deu um drink para ele, ele passou muito mal com essa bebida. E nessa conversa, ele também disse que suspeitava que a Cody estava tentando envenená-lo. Olha isso, né? O que é estranho, porque se o meu marido me dá uma bebida e eu passo mal com essa bebida, eu não vou achar que ele tá tentando me envenenar. Não vai ser a minha primeira reação, né? O meu primeiro pensamento. Eu vou achar que a bebida, meu estômago que tá meio errado ali. Então eu acho que já tinha acontecido algumas coisas, mas a gente não tem relatos sobre isso. Os dois voltam das férias e Eric faz um novo fundo de vida em novembro de 2020. E detalhe, ele fez isso sem consultar a esposa dele. Ele fez, na botinha. Ele transferiu a casa da família e todos os bens pessoais dele e sua parte do negócio de alvenaria e deu a sua irmã Kate total controle sobre tudo isso, caso ele morresse. Os 2 anos seguintes que se passaram,
continuou a mesma coisa. O pessoal todo achava que era casal de conto de fadas. Para eles era um casal perfeito. Eles tinham grana, eles tinham casas, eles tinham um negócio bem sucedido, a família era muito bem reconhecida naquela cidadezinha, então era tudo às mil maravilhas. Até que Eric voltou a suspeitar da esposa em 2022. No início de 2022, uma mansão foi posta à venda na cidade vizinha em Midway. Ela tinha 20 mil pés e quase 9 hectares de terra, ou seja, grande, né? Eu não faço ideia do tamanho, mas eu vi que é muito grande. Assim que Colby soube, ela ficou alucinada e porque queria essa mansão. Detalhe, essa mansão ela custava 2 milhões de dólares e tinha que fazer reformas. Porém, contudo, entretanto, Eric não queria fazer a compra. Achava que a casa não valeria a pena, que só iria gastar dinheiro com ela. Corey, por sua vez, achou que Eric estava tentando controlar as suas decisões. E essa altura do campeonato, eu te pergunto, o que mais poderia acontecer? Presta atenção aqui em mim. Em janeiro daquele mesmo ano, o amigo e o sócio de Eric recebe uma notificação da seguradora, informando que Corey tinha mexido nos papéis e tinha se colocado como a principal beneficiária de seguro de vida dele. Ou seja, ela tirou o sócio dele do caminho, né? Só ela ali no negócio. Assim que ficou sabendo da notificação, o Cody vai e fala para Eric o que ela fez. Então ele rapidamente entra em contato com a seguradora e consegue reverter essa situação, conseguindo recuperar o documento original. Porém, fazendo uma pequena mudança no contrato. Quem adivinhava ganhar? Vários nada. Eric tirou o Colby totalmente do documento. Agora, mais do que nunca, ele estava certo de que algo não estava certo. Ele então coloca sua irmã Kate na sua apólice. Chegou então o dia dos namorados, dia que alguns odeiam, outros amam. Colby foi lá e preparou uma coisinha ali pra Eric, né, que eu achei bem anormal quando eu li que ela tinha feito isso. Anormal por quê? Pra uma família que tinha tudo, que tinha uma pilha de dinheiro que eles tinham, tu ir lá e fazer um sanduíche pro teu marido no dia dos namorados, me soou meio estranho. Mas tá, espera pra ver o que ela fez. Ela preparou o sanduíche pra ele, presta atenção aqui. Ela preparou o sanduíche pra ele que mais tarde ele passou mal, tendo urticárias. Percebendo que ele tava mal, ele pegou um EpiPen do filho dele, que pra quem não sabe, eu vou deixar aí na tela pra vocês. Ele é usado em caso de emergência pra quem tem reação alérgica. Aqui no Brasil não tem isso aqui, é só lá fora. E também tomou o Benadryl. Mas, porém, logo em seguida ele desmaiou. Depois disso, o Eric teve uma conversa com o Cody, que era o sócio dele, e disse que, cara, eu acho que a minha esposa tá tentando me matar por causa do meu dinheiro. Porém, Eric já tinha avisado as irmãs dele que se caso acontecesse alguma coisa com ele, provavelmente, quase certo, 100% de certeza que Corey seria a culpada. E, para as 4 pessoas que chegaram até aqui nesse vídeo, devem estar se perguntando: bah, Jade, mas por que esse cara não largou de mão? Por que ele não pediu o divórcio, pegou as crias e foi embora? Sexta no Globo Repórter. Já falo sobre isso. Então aqui eu vou te falar o que Eric fez. Eric deixou que Colby pensasse que ela estava no controle da situação. Dessa situação toda, né? Deixando ela pensar que eles estavam conseguindo comprar aquela mansão que ela tanto queria. Então eles vão lá, fazem uma oferta, a oferta é aceita e só faltava acertar os detalhes para conseguir transferir a mansão para o nome deles. Bom, na noite de 3 de março de 2022, por volta das 9 horas da noite, Corey preparou um Moscow Mule, que para quem gosta de uma bebidinha, um drink, aqui vai a receita desse drink. Pegue papel e caneta, porque eu sou muito legal. Então eu vou dar essa receita para vocês. Drink na internet tem também, né? Só ir procurar, seus queridinhos. Esse drink é um coquetel de vodka, cerveja com gengibre e limão. Delícia. Nunca tomei cerveja de gengibre, na real. Pois me enviem aí uma cervejinha. Ele estava na cama quando ela foi entregar a bebida para ele. Eles estavam comemorando uma compra grande que eles tinham feito, né? E logo em seguida ela foi pro quarto dos filhos, porque um deles estava tendo pesadelo noturno e ela queria ajudar ele a dormir. Ela ficou lá com o filho, acabou adormecendo. Às 3 horas da manhã, ela... Nossa, 3 horas da manhã é a hora do capiroto, né? Não é a hora que abre lá os portões do Lúcifer. 3
3 horas da madrugada, ela acorda e volta pro quarto para dormir de conchinha com o marido. Porém, contudo, entretanto, ela encontra ele sem respirar e toca no rosto dele. E, segundo o depoimento da polícia, ela diz que ele estava gélido ao toque. Então, ela liga para a emergência relatando o ocorrido e diz que enquanto eles não chegarem, ela vai ficar fazendo o RCP nele, que é aquela massagem, né, aqui no coisa aqui, no peito. Alguns relatórios dizem que Eric estava ao pé da cama, outros relatórios dizem que ele estava no chão ao pé da cama. E essa parte é meio confusa, tá? Bom, essa parte pode ser meio confusa, mas o que não é confuso é que, segundo os paramédicos, o Eric não recebeu o RCP. Depois de várias tentativas de salvamento, Eric foi dado oficialmente como morto. Devido à sua idade, que eu acho que idade aqui não pesou na hora. Eu acho que o que pesou na hora para eles investigarem a morte do Eric foi que ele era rico, a família era rica, a família era muito bem sucedida naquela cidade, a família dele estava lá desde que tudo era mato naquela cidadezinha de Utah. Então, tipo, tinha muita força naquela cidadezinha. Tinha até prédios com o sobrenome deles. Então, eu acho que foi isso que pesou mais. Mas, enfim, a morte dele, então, começou a ser investigada. E no laudo médico descobriram que ele tinha 5 vezes a quantidade fatal de Fent. Eu vou abreviar, mas vocês devem saber qual... Falar rápido pra ver se o YouTube não pega. No sistema, Curry foi questionada se Eric usava drogas e ela disse que ele era viciado em analgésico na época do colégio, mas que ela não sabia de nenhum vício atual. A família de Eric, por outro lado, desmentiu na hora, dizendo que aquela alegação não tinha o menor sentido e que estavam certas de que Curry era a principal culpada da morte dele. Tá, e vocês acharam que tinha acabado? Ai, bobinhos. No dia seguinte, após a morte do falecido marido, ela fez uma reunião barra festa na casa dela. Sim, reunião barra festa, para comemorar de novo essa compra grande, que eu suspeito que é a mansão. Uma das irmãs de Eric, a Kate, ela tava lá para ficar de olho na Curry. No dia seguinte a essa festa, a Curry mandou a Kate embora porque ela tava sofrendo e tava de luto. Tipo, minha filha, só agora que tu vai sofrer pelo teu luto? Depois de uma festa? Kate, então, se irritou com essa posição da Curry e elas discutiram bastante e ia garantir a expulsão da Curry da família. Nesse momento, Curry percebe que Eric tirou ela da pólice, colocando a Kate em total controle caso ele morresse. Ela, obviamente, não iria deixar barato isso, né? Então, começou a meter pau na família do falecido. Ela processou o marido falecido, sim, e a irmã dele, alegando que Eric fraudou ela e que ela não tinha o direito de transferir suas ações e bens sem o consentimento da Curry. Então ela está processando as reivindicações de sua propriedade, já que o acordo nupcial afirma que pertence a ela, né, caso Eric morresse. Ela também está processando a Kate em $300 mil em honorários advocatícios. Em junho de 2022, Kate contraprocessou Curry e citou uma investigação sobre a morte do irmão. Só que, na verdade, a polícia já estava investigando a morte dele como assassinato, só que a polícia estava aqui, ó, na botinha. Aí chegou o tão esperado dia. Que dia? Que dia? Que dia? O dia em que a polícia pega o celular de Curry para pegar informações no dia da morte de Eric. Então vamos aos fatos. Na noite em que Eric foi morto, ela tinha dito que deixou o celular na cabeceira no quarto deles e foi até o quarto dos filhos. Disse que pegou no sono e só usou o celular para chamar a emergência. Porém, contudo, entretanto, os registros mostram outra coisa. Mostra sim que houve atividade e movimento no telefone dela no tempo em que ela disse que estava dormindo e não mexeu no celular. Eles também viram que tinham mensagens excluídas entre ela e um tal de CL. E essas mensagens eram todas sobre drogas que ela tinha comprado com esse tal de CL, o traficante, recentemente. Que, por um acaso, eram as mesmas drogas encontradas no corpo de Eric. Agora, deixa eu explicar que assunto é esse de drogas. Bom, presta atenção que senão vocês não vão entender. Entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, Curry conversou com um cara chamado CL. Esse CL era um traficante de substâncias
substâncias. Ela perguntou para ele se ele conseguiria um remédio para ela, que na verdade não era para ela, era para um investidor que estava com muitas dores nas costas. Então ela combinou com ele dele deixar essas drogas em uma das propriedades que ela tinha. Essa droga era hidrocodona. 2 semanas depois, Curry supostamente contatou de novo o mesmo cara, CL, o traficante, e pediu por algo mais forte. Segundo registros, ela descreveu esse mais forte como coisas do Michael Jackson. E especificou que queria fentanol. Para quem não está familiarizado, é um analgésico opioide 100 vezes mais forte que a morfina. Então, no total, o Kobe gastou mais de 800 doletas de entre 15 a 25 comprimidos desse mesmo cara. CL, o traficante. Nas primeiras horas do dia 4 de março de 2022, alguns dias após a compra dessas drogas, Eric Richins seria declarado como morto. Vai, gente, mas e o tal do livro? Que tu não falou nada ainda. Vem mais uma historinha aí. Nesse meio tempo onde tudo isso estava acontecendo, ela resolve incorporar uma escritora e resolve escrever um livro infantil sobre luto. Ela disse que escreveu junto com os 3 filhos para ajudar a entender seus sentimentos e medos em relação à morte do pai e marido. Algum tempo atrás esse livro foi publicado, ela foi em podcast, deu entrevista, tudo para promover o livro, né? Tá, qual é o nome do livro? Are You With Me? Em tradução livre, Você Está Comigo? E ela dedicou esse livro ao seu amado marido. Uma coisa que eu não falei, que foi além dela contratar um advogado para processar a família do falecido marido, ela também teve que contratar um advogado de falência. Enquanto ela promovia o livro, ela dizia que Eric tinha morrido de um aneurisma cerebral. Assim que seu livro foi lançado, ele foi parar no topo da Amazon e na Barnes Noble. E por que esse caso tá dando o que falava lá fora? Sim, ele pode não parecer para nós, mas ele tá dando o que falar. Porque um tempo depois que o livro foi publicado, e Curry participou de várias entrevistas, podcast, ficou famosinha, digamos assim, ela foi presa. Mais precisamente, no dia 8 de maio de 2023, Curry foi acusada em 1º grau e 3 acusações de posse de substância controlada, com a intenção de distribuí-la. Curry está atualmente detida sem direito à fiança até a sua ida ao tribunal, que acontece no dia 19 de maio. A família de Eric, ela disse que pior que a morte do Eric foi ver a Curry ser uma pessoa amorosa, doce e fingindo o luto. Acima de tudo, explorando a tristeza dos filhos para ganhar dinheiro em cima disso. Curry disse em entrevista que ela procurava por livros de luto infantil e ela não achava. Amada, existem vários livros de luto infantil. Curry disse em entrevista que estava pensando em escrever mais 2 livros de autoajuda para famílias que perderam o cônjuge. Agora eu vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz lá no começo. Por que ele não caiu fora? Por que ele não se divorciou? Por quê? Por quê? Por quê? E o pior das perguntas, por que ele beberia algo feito por ela, já tendo suspeitas de que ela queria envenenar ele? Sabe, não faz muito sentido vendo assim. Bom, presta atenção. O advogado da família disse que Eric era o tipo de cara que ele ficaria numa relação miserável por causa dos filhos. Ele tinha muito medo de não conseguir ver os filhos todos os dias. A gente sabe, né, como é que é o divórcio. Agora vem o achismo das pessoas em volta, né, desse caso. Porque, afinal de contas, o que levaria uma mulher que aparentemente tinha tudo, o que levaria ela a perder tudo que ela tinha, correr o risco de morrer na prisão, correr o risco de não ver mais os filhos por causa de dinheiro, sendo que ela já tinha tudo? Aí vem a parte que eu gosto, que é da teoria. Muitos acham que por ela ter se casado muito nova, ela se sentia muito presa. Mas ao mesmo tempo ela não queria sair dessa situação porque ela meio que se acostumou com aquele estilo de vida dela. Outros dizem também que, cara, a gente não sabia como que o Eric era dentro de casa, né? Quando ninguém tava vendo. Ele poderia sim ser controlador, ele poderia sim ser tóxico. Claro que poderia. Podia sim ser prejudicial. Todo mundo diz ali que o pessoal, vizinha, todo mundo que conhece a Curry diz que ela jamais nunca nessa vida ela faria uma coisa dessas. Outra teoria, e essa é a que mais, é a de que ela teria
alguém. O próprio advogado da família diz que ela poderia ter um namorado durante todo o tempo que ela foi casada com o Eric. E essa teoria, mal ou bem, ela acabou se fortalecendo depois que Curry fez uma pasta no Pinterest com o título Casamento. E dentro dessa pasta tinha vestidos, lingerie para casamento, fotos de lugares para casamento, tinha também algumas frases meio melodramáticas, assim. Aí tá, mas ela fez isso, mas ela se casou há anos atrás. Tá, então o pessoal acha que foi por causa do casamento do irmão dela, mas não, mas peraí, o irmão dela se casou há 40 semanas atrás. Tá, então, cara, o que tem a ver? Ela pode ter feito essa pasta porque ela pretende se casar num futuro de alguns anos além, sei lá. Não necessariamente quer dizer que ela tem outra pessoa. Então fica aí essas teorias, né? E eu queria saber as teorias de vocês, porque eu particularmente gosto muito de teoria, sério. Eu curto bastante. Eu não entendo como a pessoa joga tudo fora, inclusive os filhos, porque os filhos estão com os avós, né? A parte rica da família. Então escreve aqui embaixo a teoria de vocês, eu quero ler.